Dissarte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. E de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Várias introduções da carta do apóstolo São Paulo a Tessalônica, valendo a primeira consideração de que este é provavelmente o texto mais recente da história do primeiro século da era cristã. Nós entendemos e concordamos que o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João Marcos, e a carta de Paulo aos Tessalonicenses, são os dois textos mais recentes da história do pensamento cristão dentro do universo neotestamentário. Cada epístola se propõe a resolver demandas de contradições e problemáticas acerca das quais as igrejas estabelecidas pelo apóstolo Paulo, bem como aqueles que escreveram as epístolas universais, obtiveram durante o processo de sua formação cristã. Esta, especificamente, não é uma epístola que aborde toda uma problemática doutrinária. Pelo contrário, Paulo está fazendo duas coisas. A primeira, estabelecendo uma apologia da sua própria apostolicidade, porque ele havia sofrido grande perseguição na região de Filipos, grande perseguição na cidade de Tessalônica, grande perseguição na cidade de Bereia, de modo que ele é expulso da região, vai para o território da Acaia, prega a palavra de Deus em Atenas e Corinto, envia à cidade de Tessalônica, bem como na região greco-macedônia, os irmãos, acerca dos quais Timóteo é o principal, para fazer um levantamento. Timóteo levanta a situação da igreja, traz ao apóstolo Paulo, e da Acaia Paulo escreve essa epístola, dizendo que ele estava com os irmãos no espírito da oração e que estava feliz pelos irmãos recordarem do ministério que ali ele estabelecera, embora apenas por um período de menos de 30 dias. O segundo motivo é que Paulo vai trazer alguns esclarecimentos, acerca dos quais nós observamos nos primeiros 3 capítulos, e o capítulo 4 e 5 é a prática da vida cristã. É muito interessante, queridos, preste atenção no querido pastor Presley, que nós precisamos fazer um casamento entre doutrina e prática, prática e doutrina. Se eu não conseguir levar a estrutura doutrinária daquilo que eu acredito para a minha vida, então, consequentemente, meu evangelho é defasado, defraudado. As pessoas precisam olhar para mim e identificar a doutrina que eu profiro na minha querigmática, na minha fala, não, na minha vida. Então, o capítulo 4 é um capítulo prático. Nós abordamos algumas questões sobre o pecado, os movimentos feministas na aula passada, na exposição passada, bem como as implicações que eram frequentemente diluídas aqui neste ambiente, vinda da cultura helênica de mais de 500 anos,
mas quando Paulo colocou os pezinhos lá na igreja para estabelecer o novo padrão cultural, ele diz, a nossa cultura não é essa cultura. Essa cultura ela é primária, tem mais de 500 anos de história filosófica, dogmática e cultural, mas eu vim estabelecer aqui uma cultura que tem um padrão diferenciado, que é o padrão da eternidade. E aqui no versículo 6, nós temos 4 motivos pelos quais, 4 motivos. Quantos motivos, irmãos? Pelos quais nós precisamos viver uma vida pura. Você olha para mim e pergunte assim, pastor, eu quero viver uma vida pura? Me dá aí 4 motivos pelos quais nós precisamos viver uma vida pura. Primeiro motivo está aí na parte B do versículo 6. Para não sermos punidos por uma vida devassa. Veja o que está escrito. Testificamos claramente que o Senhor é o vingador. Pastor, por que vivermos uma vida pura? Para não sermos punidos por uma vida devassa. Existem pessoas, queridos irmãos, que estão frequentando a igreja, mas que não são igreja, e pensam que vão passar para Deus um atestado de cristão, quando na verdade não são cristãos verdadeiros. Existem muitos problemas dentro da história do cristianismo, um deles é o nominalismo cristão. Todos vocês sabem que quando Constantino enfrentou um grande exército, o exército de Maxêncios, uma vez que o Império Romano tinha uma tetrarquia nessa época, entre os anos 313, lá na ponte Milvia ou Milvio, ele venceu e atribuiu a sua vitória, embora com um pequeno exército, ao poder do Senhor Jesus Cristo. Com isso, ele chama o imperador Galério do Oriente e promulga o edito chamado o Edito de Milão. A partir de agora, nenhum cristão sofreria mais perseguições. A igreja teria liberdade para professar a sua fé e apregoar a palavra de Deus. Com isso, com o desdobrar do 4º século da era cristã, sobe ao trono um cidadão chamado Teodósio I, em 380, 81 e 82, e promulga o edito ou édito de Tessalônica. Aí ele sanciona, sim, o cristianismo de forma institucionalizada, a religião oficial do Império Romano. Então, bimba, todo mundo agora é crente, ô glória. Todo mundo agora serve a Deus. Com isso, entrou dentro da igreja o nominalismo cristão. O que é o nominalismo cristão? É gente que está na igreja, mas não é igreja. É gente que frequenta a igreja, mas não é igreja. E geralmente, queridos irmãos, quem vive um cristianismo nominalista, vive um cristianismo de nome, mas não de essência. Então a pessoa está na igreja, não é igreja, aí ela está na igreja, tem o título de igreja, mas não é igreja, ou seja, a obra, o comportamento, a atitude dela é de um profano, de um promíscuo, de um mundano, mas ela carrega a etiqueta de crente. Então, estas pessoas, está aqui no versículo 6, a Bíblia diz, pastor Valderi, que ele, o Senhor, é vingador. Ele, o Senhor, é vingador. A palavra vingador aqui é a mesma terminologia do grego que faz-se o uso do vingador do sangue lá no Antigo Testamento. Aquele que tem legalidade para estabelecer sentença e punição. Aqui quem está falando é Paulo. Deus vai castigar quem está, mas não é. Quem frequenta, mas não é. Segundo motivo para você viver uma vida pura, para obedecermos à voz de Deus no que se diz respeito à santidade. Está aí na parte, no capítulo 4, no versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas para santificação. Então, por que eu preciso viver uma vida pura? Para obedecer à voz de Deus quanto à prática da santificação. Pastor, como que eu faço para viver uma vida santa? Afaste-se do pecado. E depois, só afaste-se do pecado. Porque é uma via única que dá 2 sentidos. Quando você se aproxima de Deus, você se afasta do pecado. Quando você se aproxima do pecado, você se afasta de Deus. Então você não faz 2 coisas, você só faz uma. Se você vai para Deus, você corre do pecado. Se você vai para o pecado, você corre de Deus. O problema na igreja, sabe o que é? Que nós perdemos a etiqueta da santificação. Ninguém mais está no processo. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Se o seu dia espiritual fosse classificado como a luz da aurora, qual era a hora do dia que você estava? 5h45? 6 horas da manhã? Qual é a hora do seu dia espiritual? 9 horas da manhã? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. O problema é que tem gente que o sol nem nasceu. A vida espiritual dele é um crepúsculo, entenebrecido de negritude. Está tudo escuro na sua vida. Você não desenvolve, você não está se aproximando de Deus, você está lambuzando-se, deleitando-se em si mesmo, na prática e na sórdida ganância pecaminosa. Olha, os irmãos chegaram para Isaías e queixaram para Isaías o porquê daquela sentença tão periculosa. E Deus toma a boca do profeta Isaías e diz: não são vós e nem eu, diz o Senhor, mas os vossos pecados e vossas iniquidades é que fazem a separação. Separação ali é Yavdel, não é Mavdil, porque Mavdil é separação e Avdel é separador. O pecado é um separador entre você e Deus. Você quer ficar perto de Deus, irmão? Abandone o pecado. Você quer ficar perto de Deus, querido? Afaste-se do pecado e viva na presença de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro lugar, para não desprezarmos o próprio Deus. Está aí no versículo 8, ó. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Mas quem está escrevendo? É o homem. Olha aqui para o pastor Presley. Quem está escrevendo? É o pastor da igreja. Ah, então se eu rejeito o que o pastor escreve? Se eu rejeito o que o pastor ensina? Não. Se você rejeita o que Deus ordena. Porque se o pastor é um pastor bíblico, se o pastor é um pastor coeso na palavra, se o pastor é um pastor que expõe as escrituras fidedignamente, quando você rejeita aquilo que você escuta na igreja, não é o pastor que você rejeita, é o próprio Deus. É o próprio Deus falando e você não escuta. É o próprio Deus orientando e você não observa. É o próprio Deus falando, não faça, e você fazendo. Então, por que eu tenho que viver uma vida pura? Para não desprezar o próprio Deus. Quando eu prego aqui na terça-feira, quando eu prego no domingo, quando um outro companheiro prega, não é o homem que a igreja escuta, mas a voz do poder do Espírito Santo de Deus. E deixa eu profetizar aqui, Deus tem poder de fazer coisas grandes e firmes na sua vida, através do poder dessa palavra. Você pode dizer glória a Deus? Quarto e último lugar, para não menosprezarmos o Espírito Santo, que atua na minha vida para me auxiliar no processo da santificação. Olha, está no texto, olha, de sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá. Repita comigo, vos dá no 3. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. O Espírito Santo. Irmãos, é tão doce o poder do Espírito Santo, porque assim, para que serve o Espírito Santo? Para trazer ordem no caos. Primeira vez que o Espírito Santo entrou no universo veterotestamentário, no livro de Sefer Bereshit, ele trouxe ordem no caos. A hora que ele apareceu, Veruach Elohim Merahefet, ele trouxe ordem no caos. Por que o Espírito Santo vem na minha vida? Para colocar ordem no caos. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, no hebraico é tohu varovu, verosher, alpnei derrom, veruach. Olha o Espírito, veruach, Elohim merahefet alpnei hamai. Mas o Espírito Santo se movia sobre a face, fazendo o quê? Trazendo ordem. O Espírito Santo faz em nós a obra que ele fez em Maria. Eu já falei aqui umas 10 vezes. Em Maria ele transplanta Jesus para o ventre. No meu ser, Jesus é transplantado para o meu coração. No meu ser, ele é transplantado para o meu coração. O que eu creio? Eu creio na doutrina da perfeição cristã? Não. Eu creio na doutrina da santificação plena? Também não. Mas eu creio que o Espírito Santo pode fazer com que eu viva uma vida no Espírito. E vivendo no Espírito, eu agrado a Deus. Então, quem quer viver uma vida pura, tem que abraçar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Você está olhando aqui para mim, o culto é um culto lógico.
O culto é um culto racional, o culto é um culto de estudo bíblico, mas aqui dentro desta igreja, nós temos o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida. O poder do Espírito Santo está nesta casa, atuando por meio desta palavra, e esse poder está aqui para entrar na tua vida, transformar o teu coração e te encher da graça e da divindade de Deus nesta noite. Se você crê, diga graças a Deus. Aí Paulo vai abordar a primeira problemática na igreja. Você tem 2 assuntos aqui a partir de agora, e ele vai fazer essa abordagem com a epígrafe, o epiteto, o preâmbulo, o prólogo, aqui na parte frontal do texto, cognominado como amor fraternal. Só que você tem 2 grandes problemas que estão sendo causados aqui na igreja, a partir do versículo 9, e você tem que aprender a fazer uma leitura inferente e referente textual para poder tentar diagnosticar o problema. Veja o que ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros em verdade, estáis praticando isto para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Agora olha para cá: Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Filipos e Bereia. São as igrejas que Paulo menciona aqui, quando ele diz toda a região da Macedônia. Agora, qual é o problema? Eu dividi essa porção, até o versículo 12, em 2 partes. Uma parte didático-divina docente e uma parte didático-discente. Docente é de quem ensina. Olha só, pega, como diz o outro aí, né? Pega os pregadores, né? Pega a visão, quem pegou, quem não pegou. Aqui pegou, quem não vou falar isso não, isso é besteira. Pega o negócio. Aqui você tem que ver a frequência nos 2 polos, a partir da perspectiva de quem ensina, entendeu, Charley? De quem ensina e de quem aprende. De quem ensina eu tirei 4 lições. A primeira: não desperdice o tempo com temas superados. Vou repetir: não desperdice o tempo com temas superados. Olha o que Paulo disse, não há necessidade de que eu vos escreva. O que Paulo está dizendo? No que se diz respeito a trabalhar entre vós como líder e vocês liderados, eu não vou desperdiçar o meu tempo com um tema que vocês já superaram. Eu não vou desperdiçar o líder tem que ter essa percepção. O pastor, o orientador, o professor, o pai de família, ele não pode desperdiçar o tempo que ele tem, que já é muito exímio, muito reduzido, muito lacônico, com temas que já foram superados pela igreja. Paulo, ele registra aqui categoricamente que no que se diz respeito ao exercício do amor, a igreja era bacana. Já pensou uma igreja, irmão, bacana? Uma igreja que é totalmente bacana no que se diz respeito ao exercício do amor, e esse amor aqui é amor fraterno, que é aquele amor carregado de incondicionalidade, aquele amor que se categoriza muito mais no elemento de quem ama do que propriamente no elemento amado. Porque quem ama esse amor fraterno aqui não depende do que o outro faz em relação a ele. Ele simplesmente ama, porque Deus transformou o coração dele e pronto. Então Paulo está dizendo assim, nesse sentido eu não vou desperdiçar meu tempo, porque vocês estão bons. Segundo lugar, deixe que Deus fale ao coração aquilo que eu estou falando aos ouvidos. Olha aqui, vós mesmos estáis por Deus instruídos. Sabe o que Paulo está falando? Eu tenho capacidade de escrever aos vossos olhos, falar aos vossos ouvidos, mas Deus fala ao vosso coração. Eu nunca vou ganhar o comportamento de quem primeiro eu não ganhar o coração. Eu só posso, por que eu convenci a minha esposa a casar comigo? Porque eu ganhei o comportamento dela? Não, o casamento é a solidificação de um sentimento. É comportamento. Em relação a mim, no que se diz respeito à estrutura relacional, ela se ligou a mim por meio de um comportamento relacional, chamado casamento. Mas eu não ganho o comportamento de que eu não ganho o coração. Paulo está dizendo assim, eu falo aos vossos ouvidos, eu escrevo aos vossos olhos, mas só Deus tem o poder de ganhar o vosso coração. Sabe qual que é a oração de um pastor na igreja? Deus, eu estou falando aos ouvidos, fale ao coração. Deus, eu estou falando aos ouvidos, fale ao coração da igreja.
eu estou ensinando, instruindo a mente, fale ao coração da igreja. Se Deus falar ao seu coração aqui nesta noite, o poder do seu santo nome será glorificado, e a sua vida será transformada, e a glória de Jesus vai invadir a sua família e a sua casa, e milagres vão acontecer na sua história. Você pode glorificar e bendizer ao nome de Jesus? Terceiro lugar, assumir que entre os bons não deixaram de existir os ruins. Olha o que ele fala: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver uma vida tranquila. Aqui, por meio da inferência, nós descobrimos os problemas dentro da igreja, que eram categorizados por irmãos que eram fanáticos, intrometidos e ociosos. Aonde, pastor? Dentro de uma boa igreja. Irmão, não existe uma boa igreja sem pessoas dificultosas. Existem pessoas difíceis em toda boa igreja. E Deus até permite que as pessoas difíceis façam parte do nosso convívio para forjar em nós coisas que só podem ser estabelecidas por meio da adversidade, da crise, das dificuldades relacionais. Não existe uma igreja que vai funcionar total e perfeitamente coesa. Não existe. Uma igreja, ela vai funcionar bem, independente de quem está dentro dela, quando Deus está no controle dela. Agora, Deus estar no controle de uma igreja não significa uma igreja perfeita. Aqui, nós temos irmãos que começaram a perverter a ordem dentro da igreja. Primeiro, por causa do exercício do amor fraternal. Segundo, por causa de temas em relação aos mortos e à vinda do Senhor. A gente vai abordar daqui a pouco. Então, nem todas as pessoas são resolvidas na igreja. E geralmente aquelas pessoas que não são resolvidas são aquelas que mais dão a sua voz, a sua opinião, querem se sentir aceitas, provocam escândalos, provocam coisas ruins. Então essa terceira parte aqui do corpo docente é assumir que entre os bons não deixaram de existir pessoas ruins. Só que aí Paulo, irmãos, eu posso ouvir um glória a Deus? O compromisso de Paulo é com os bons. Paulo não tem compromisso com os ruins. Não é aos ruins que Paulo fala, porque Paulo sabe que não adianta falar com quem ele não tem o coração. Paulo fala com os bons. Olha aqui o que ele fala, ó. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. A quarta verdade docente, antes de entrar na discente, é a responsabilidade de se manter a paz, reclina-se sobre aqueles que são bons. Tem gente que fala assim: eu briguei por causa de ciclano. Não, e sobre você? Aí eu falei mal por causa do outro. E sobre você? E sobre quem você é? Ah, o irmão pisou no meu pé e você não quer ser pisado em momento nenhum. Que tipo de negar a si mesmo é que se categoriza na chamada de Deus? Porque ele disse assim: olha, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São 3 coisas difíceis. Dá para fazer isso? Não, não dá. Aí ele completa: porque se você quiser ganhar a sua vida, você perde. E se você quiser perder a sua vida, aí você ganha. Aí você não aguenta nada na igreja. Você não aguenta uma crise na igreja. Você não aguenta uma tempestade na sua casa. Lembra das 2 casas que sofreram ventos e tempestades? Eu só soube qual era a casa bem edificada depois que passou a chuva. Depois que passou a chuva, foi que se revelou para todos que observavam qual era a verdadeira casa. Essa chuva que está vindo contra a tua vida, essa tempestade que está assolando a tua existencialidade, não é outra coisa senão a providência de Deus, para que se evidencie e categorize a fé extraordinária no Cristo de Nazaré que repousa sobre o teu coração. Então Paulo não vai brigar com os maus, Paulo vai falar com os bons. E às vezes o irmão fala: o pastor não fala com fulano, é o fulano. Irmão, o pastor que fica perdendo tempo com bode. Bode, irmão, você não conhece, você nunca... Irmão, você não sabe o que é bode, não. Aquilo nem bicho é, aquilo é outra coisa. Você não sabe o que é bode, não.
Bode, ele sobe até em poste. Bode, ele pula em cima de pé de pau, igual aquela mulher da ginástica lá que vocês veem na televisão. Aquilo ali é o demônio. Aquilo sobe em poste de concreto. Aquela criatura. Foi Deus que fez aquilo. Aquilo ali representa o quê? Representa o quê? Qual é o animal que representa a igreja? É o bode ou é a ovelha? É a ovelha. Porque ela é dócil. Porque ela é tranquila. Porque ela tem vulnerabilidade. Porque ela tem quietude. Porque ela é um animal dócil e domesticável. Porque ela é um animal que necessita de um pastor. Ela é um animal que precisa de um cuidado pastoril. Você é isso. Então o pastor vai falar, é com ovelha, não é com bode. Bode, irmão, você já piou um bode? Eita, zoada terrível. Eita, quando você pia um bode para poder castrar o bicho ou para poder levar. Eita, mas a ovelha não, ela vai caladinha como ovelha muda, ela vai para o matadouro, ela não se importa, ela não se envaidece, ela não grita, ela não berra, ela foi alcançada pelo poder da glória e da graça de Jesus Cristo. Você pode dizer graças a Deus? Então, antes de Paulo abordar o problema para com os irmãos contrários, ele vai trabalhar com os irmãos domésticos. Por quê? Porque se eu posso esperar que alguma coisa mude, eu espero que os irmãos mudem. Eu não espero que bodes mudem. A ovelha arrupiada, braba, nervosa mude. Eu vou trabalhar. Então ele vai trabalhar 5 coisas. Quantas coisas? Primeiro, viva tranquilamente. Ele fala, é igual aquela música, fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha aqui, está no texto. Ó. A progredir diz. Repita comigo. Progredir. Altos vivos. Progredir. Cada vez mais. Diligenciar. Por viver tranquilamente. Então, pastor, qual é a minha diligência? Qual é a minha briga? Qual é a minha cláusula? Qual o meu auspício? Qual o meu prólogo? Qual a minha querigmática? Qual a minha retórica? Qual o meu estilo? Viver tranquilo. Viver tranquilo. Tem gente na igreja que é um fantasma, sabe? Ele não quer viver tranquilo. Ele quer viver dopado, de uma dopamina relacional. Isso tudo é problema. Da cor do laço de um conjunto, a comida do refeitório, a ofertas, dízimos, contribuições, ele não vive tranquilo. Eu aqui tem muito tempo que eu não faço galinhada, não é verdade? Está precisando de fazer. Só Deus sabe dos nossos apertos e das nossas dificuldades. Mas eu parei de estar pedindo aqui porque eu escutava. Estou para não aguentar mais. Sabe, eu já escutei muita coisa, né? A gente escuta. Estou para não aguentar mais o pastor falar de comida na igreja. Então venha para terça-feira para você ouvir eu falar das querigmáticas bíblicas. Venha para cá na terça. Um dia um falou assim, eu estou quase criando pena. Não falou, estou quase criando pena, pastor, de tanto falar de galinhada. Às vezes é pena de anjo, né, irmão? E nós não sabemos. Ô, glória, levante a mão, pentecostal. Deus é a pena de anjo, né? A santidade é grande demais. Paulo está falando assim, ei, não apavore não, é bode. Viva tranquilo, lute para viver tranquilo, corra atrás de tranquilidade, porque o teu Deus é Deus grande, Deus é poderoso. Irmão, quando o salmista Davi fez esse epiteto tipológico, né? Ele diz, o Senhor é meu pastor e Ele não me faz falta. Aí ele fala, Ele me faz repousar, Ele me faz descansar, Ele me guia pelas veredas e Ele refrigera a minha alma. Até a água onde eu bebo, ela é mansa, ela é tranquila. Quando você vê um crente muito arrupiado, muito discutível, muito duvidoso, ele parece que ele levantou, ele não pintou nem um cabelo, ele está fedorento, você pode ter certeza, o pastor dele não é o seu pastor, porque o seu pastor, quando ele põe você dentro do aprisco, ele fala, lá você vivia do jeito que você queria, agora aqui na minha presença eu dou para ti um banho de santificação, de glória, de graça, eu te levo para comer, os pastos são verdejantes, e você descansa, até a água onde você bebe é mansa e é tranquila, e quando você aquece a sua alma, eu ligo o refrigerador do meu espírito, e eu tranquilizo o seu coração, porque eu sou o seu pastor, e você é minha ovelha, eu sou o teu Deus, e vocês são meu povo, diz o Senhor dos exércitos.
Esse outro povo aí que tem na igreja, que é todo tribulado, não é o pastor deles. Então Paulo fala assim, não se acanhe não, fique tranquilo. Segunda lição que ele fala no corpo discente, não se meta com questão alheia. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que se mete em questões alheias é semelhante a alguém que vê um cão passar pela rua e o puxa pela orelha. Para que serve isso? Só para ser mordido. Rapaz, o trem está tranquilo, ele mete o bedelho aonde ele não é chamado. Irmão, e tudo isso que está na Bíblia é um conhecimento arcaico, milenar, serviu no passado, serve hoje e serve amanhã. A tua mãe, a tua avó mesmo dizia sobre marido e mulher. Irmão, como é que é o ditado? Entre marido e mulher ninguém mete a colher. Irmão, quando eu era mais novo de ministério, que eu sou, os irmãos da internet falam assim, esse pastor tão jovem, tão bonito, tão lindo. Eles falam, né, assim, eles falam lá, fala o homem, fala a mulher, isso muito romanticamente, glória a Deus. Mas aqui, irmão, a carcaça já está judiada. Eu era apavorado. Às vezes um casal entrava em briga, e eu já separei briga de feia de um casal, entrava em briga. Teve uma vez que eu saí agoniado para poder atender. Meu Deus, fulano vai matar ciclano. E o trem, cheguei lá, os dois estavam beijando. E eu morrendo. Não pode. Não pode, você tem que ter paciência. Paulo está falando assim, não meta em questão alheia. Ele fala assim, cada um cuida do que é seu. Repita comigo, irmãos. Eu preciso aprender a tomar conta da minha vida, diz o Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Agora fala para esse irmão do seu lado, toma conta da tua vida, crente. Eu, até na Santa Ceia, eu não sei quem ceia. Um dia um pergunta para mim assim, fulano ceiou? Eu não sei, eu não vi. Ciclano não ceiou. Às vezes a gente por acidente vê. Eu dificilmente vejo, porque eu fico dopado aqui da graça de Deus. E eu não vejo não. Mas não é responsabilidade de ninguém. Um dia, irmã, o pastor acoita o pecado. Eu acoito o pecado de quem? Eu não sou detetive de pecado de ninguém. Eu só posso tratar um pecado que chega até a mim. Um dia chegou no meu escritório, o senhor está sabendo que fulano cometeu um pecado? Eu digo, não estou sabendo. Eu digo, e você está? Eu estou sabendo, então vamos chamar para você falar. Não, eu não, o senhor resolve, eu tiro aqui o meu de réu. Eu digo, negativo. Não venham me apontar o pecado de terceiro, se você não quer ser a testemunha na hora da reunião. Pastor trata pecado que chega no gabinete pastoral. Chegou em pecado, a gente trata, conserta, trabalha, purifica, ora, ministra. Não é prazer de nenhum pastor expor ninguém ao ridículo. Agora, você tem pecado? Apresente e confessa. O seu pecado está em oculto? Deixa que Deus vai tomar de conta. Eu tenho responsabilidade de tratar pessoas que estão com problemas espirituais. Você está ouvindo, pastor? Irmão, diga amém. O fulano pecou. Deixa o fulano vir aqui na minha presença. Um dia uma irmã queixou para minha esposa, o pastor sabe das coisas. Eu sei, mas o que eu posso fazer? Eu só posso tratar o pecado. E outra coisa, olha para mim, todo pecado ele só é tratado quando ele é confessado. E toda confissão só funciona quando há arrependimento. E todo arrependimento só é validado diante de Deus quando há mudança de atitude. De outra sorte, não funciona. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Então Paulo ensina assim, eu vou dar uma receita aqui básica para vocês. Diga, Paulinho, diga, meu pastorzinho. Ele diz assim, não se meta na questão alheia. Terceiro conselho, esforce por trabalhar. Olha o que ele fala aqui, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Vamos repetir, trabalhar com as próprias mãos no 3, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Aí nesse sentido aqui, nós já temos por referência, a partir dos versículos 13 até o 18, que parte da igreja que estava já em Tessalônica, haviam escutado de alguns docentes, ou seja, ensinadores, que o próprio Senhor Jesus Cristo retornaria e que não havia necessidade de fazer os seus esforços pessoais, os seus trabalhos pessoais. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Nós somos pessoas com dupla cidadania. Nós pertencemos aos céus.
porque somos chamados por Deus para vivermos a vida eterna, mas nós moramos na terra. Nós precisamos cumprir os nossos papéis sociais de forma fidedigna, de forma ideológica. Ontem no Instagram, um irmão, até piedoso, não foi com maldade, ele me perguntou sobre o que eu acho do envolvimento da política com a igreja. E eu respondi para o irmão o seguinte: geralmente essas perguntas, eu não sei o caso da pergunta de ontem, elas são carregadas de uma retórica, ou seja, a resposta que ele deseja é a resposta que ele mesmo entrega na hora da pergunta. Então, ele mesmo já é contra o posicionamento ideológico da igreja. Agora, o que é o problema? É que todas as outras etnias e bandeiras podem se manifestar. Por que nós não podemos? Todas as outras ideologias podem fazer a sua marcação territorial, político, social, econômico, geográfico e administrativo. Por que a igreja não pode? Por que as pessoas levantam a bandeira do aborto? Por que nós podemos dizer não? Por que eles levantam todas as bandeiras ideológicas que defraudam e deturpam a palavra de Deus? Por que nós não podemos? Se eu não vou fazer no púlpito porque não é ambiente, então que nós aprendamos a escolher pessoas que nos representem nos lugares competentes para fazê-lo. O que nós não podemos ter é os excessos. Essa proposta, inclusive, foi uma proposta defendida por Maquiavel no seu livro O Príncipe, onde nem o Estado ingeriria na igreja e nem a igreja ingeriria no Estado. E eu até acho louvável a ideia de que os poderes precisam ter interdependência. Mas interdependência não significa ser livre de influência. A igreja ela é sal. A igreja ela é luz, ela tem que aprender a influenciar. Está todo mundo lá influenciando para o mal? A igreja vai influenciar para o bem. Está todo mundo lá mandando matar? A igreja vai levantar a bandeira da vida. Está todo mundo pregando contra o casamento? A igreja pregará a favor do casamento. Está todo mundo querendo colocar todos os satanistas para liderar o país? A igreja vai se esforçar para colocar uma pessoa que se aproxime dos valores que são da palavra de Deus. Qual é o pecado disso? Então Paulo está dizendo assim: vocês têm que aprender a cumprir os seus papéis sociais. Quando ele diz, trabalhe com as próprias mãos. Não vivam apenas uma vida transcendente. Não vivam apenas uma vida metafísica. Aprendam a viver com responsabilidades sociais. O quarto conselho, ele diz assim, dê testemunho. Olha aqui, que vos porteis, está bem aí, que vos porteis com dignidade para com os de fora. Olha aqui, irmãos, para mim. As pessoas lá de fora precisam reconhecer que eu sou crente. Tá, a irmã lá em Goiânia alugou uma casa e aí pinchou lá: essa propriedade pertence ao Senhor Jesus. Quando ela comprou a casa, e ela escreveu ao vizinho dela, vivendo em constantes conflitos, escreveu embaixo: mas foi alugada pelo filho do diabo. Não dá testemunho, tem gente que não dá testemunho. O testemunho, irmãos, aí a gente fica cantando, né? A gente fica aqui, irmão, a igreja, eu vou falar, hein? A igreja ela é estupidificadamente doutrinada pela música. As músicas doutrinam a igreja e doutrinas erradas. Aí a gente fica cantando, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas como que não importa o que vai pensar de mim? Paulo está falando assim: se preocupe com a forma como as pessoas de fora vejam vocês aí dentro. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu entendo a música, não sou contra a música. Mas você precisa se preocupar com a forma em que as pessoas do seu lado vê o cristianismo que você professa. Porque o cristianismo que nós professamos é muito bonito no diálogo. Ele é difícil de ser vivido, é na vida. Se as pessoas percebem que o cristianismo que eu vivo destoa do que eu prego, eu perco a minha autoridade. Irmãos, eu estudo um pouco de hebraico, eu estudo um pouco de idiomas sânscritos. Eu estudo a Bíblia desde não sei quantos anos de idade. Você acha que isso é a autoridade da minha pregação? A autoridade de qualquer pastor, qualquer pregador é a sua vida. Se a sua vida não é legitimada pela palavra que ele fala, que ele não fale. Que ele fique calado até que ele tenha autoridade para falar. Quando ele aprender? Não, quando ele viver. Quando ele começar: pastor, e o senhor vive tudo que o senhor prega?
Você pode até notar que eu não consigo viver tudo que eu prego, mas você sabe que eu me esforço por viver. Eu posso até notar que você não consegue viver tudo que você prega, mas eu sei que você esforça por viver. Eu posso até notar que existe alguma outra deficiência na sua vida espiritual, mas eu sei pelo poder do nome de Jesus que você está lutando para ser cada dia mais crente, cheio do poder de Deus, buscando humildemente, e o nome de Jesus vai te dar graça e nós vamos conseguir romper. Então Paulo está falando assim: se preocupe como os irmãos de fora estão vendo vocês, porque o testemunho vocês necessitam. Em quinto e último lugar, não abuse da bondade das pessoas. Olha o que ele fala: para com os de fora, para que de nada venhais a precisar. Paulo está dizendo assim, entre você precisar de pedir ajuda, é melhor que vocês ajudem. Todos nós precisamos de ajuda um do outro, mas tem gente que abusa demais. Paulo está falando assim, você está vendo que são conselhos práticos, irmão? Não tem reteté, não tem poder de Deus, não tem oração, não tem glória, não tem revestimento. Não, Paulo está ensinando a igreja a viver em paz. Tanto que é bom uma igreja que vive em paz. Uma igreja que acaba o culto, o irmão se cumprimenta, pega na mão do outro, abraça, despede, vai embora para sua casa cheio da glória, da graça, do poder de Deus. Ninguém viu o cabelo de ninguém, ninguém viu roupa de ninguém, ninguém viu nada de ninguém. Só o nome da glória de Deus foi glorificado e a obra de Deus é feita e o nome de Jesus é adorado na sua casa. Para encerrar, vamos aqui em 5 minutos tentar encerrar o capítulo de número 4, embora que é um assunto tão complexo que é a escatologia bíblica, e ninguém abraçou escatologicamente e nem suprimiu todo o conteúdo escatológico, ninguém consegue ter um desnudo completo desse texto, mas Paulo ele vai abordar o problema que estava provocando algumas náuseas na igreja. Agora, olha aqui para mim, preste atenção. Veneração de mortos é um problema aqui nessa igreja. Segundo problema, a dor pela morte de um ente querido. Você tem que ler a partir do versículo 13, a partir desse pressuposto, de que as pessoas da igreja estavam lamentando os mortos, no sentido de quê? De que as pessoas haviam padecido para a eternidade, provavelmente sem Deus. Quer ver? Com isso dito, tanto que fica fácil entender. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Repita comigo, irmãos. Os que dormem são os que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então Paulo está falando assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos mortos, como são ignorantes aqueles que não têm esperança. Porque tem esperança para você. Você pode dizer glória a Deus? Aí é aquela frase que eu parafraseio aqui, da parábola do sono. Lembra que eu já citei aqui esse poema algumas vezes para vocês? Já citei aqui várias vezes o poema da parábola do sono. Um poema grande e difícil de citar, mas eu já citei. Morte, tu morrerás. Tu pensas que és a tal, a senhora de todos os horrores, só porque venenos e armas são instrumentos pelos quais os homens chegam perto de ti e morrem. Morte, tu morrerás. Porque tu és apenas a parábola de um sono. E o meu Senhor, sabendo disso, Ele me faz repousar todas as noites, para que os meus amados, no dia que me vires, dormirem em teus braços. Portanto, morto, já não te assustarão. Mas morte, tu és a parábola de um sono. Porque há esperança para mim, mas não há esperança para ti. Porque eu estarei vivo e feliz no dia do teu funeral. Eu estarei presente no dia que tu tombares nesta terra. Porque há um Senhor que me deu essa esperança. E Ele venceu a morte, e nele todos nós aqui venceremos. Então a igreja de Jesus não tem que se preocupar, porque tem esperança para você. Aí ele fala aqui, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Cristo, trará a sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, aqui já é uma nova declaração, por palavra do Senhor isto, mediante nós os vivos, repita, nós os vivos, fala nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum predeceremos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a ordem da palavra, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, repita, os vivos. Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Repita, nos ares.
e estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 3 coisas. Primeiro, ele afirma, como ele já tinha feito antes, que aqueles que morreram no Senhor deveriam ter, em virtude da ressurreição de Cristo, uma ressurreição para a vida eterna, portanto, uma bem-aventurança. Ele fala assim: olha, eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que são desesperançosos. Por quê? Porque do mesmo jeito que Deus ressuscitou o próprio Cristo, Ele ressuscitará cada um de nós na sua presença. Segunda coisa, a última geração deveria morrer, mas em um momento seria transformada em imortais. Terceira coisa, ele acrescenta nova descoberta, que embora os vivos não devam morrer, mas serem transformados, ainda assim os mortos deveriam primeiro ressuscitar, tornar-se gloriosos e imortais, e assim, em certa medida, tem a referência e a vantagem daqueles que serão encontrados vivos. Se você está anotando, eu vou te dar a sequência dos acontecimentos, conforme a perspectiva bíblica, para você saber sobre essa questão escatológica aqui bem básica. Primeiro, Jesus, em toda a sua dignidade e esplendor, majestade eterna, descerá do céu para uma região intermediária. A Bíblia chama de firmamento, de Ares, essa parte azul. Em segundo lugar, o arcanjo, como o arauto de Cristo, repetirá a ordem: levantem-se mortos e venham a julgamento. Os mortos predeceirão aqueles que estão vivos. Terceiro lugar, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, seus corpos vis serão transformados, semelhante a um corpo glorioso. Em quarto lugar, aqueles que estiverem vivos, serão transformados e tornados imortais, conjuntamente com os mortos que predeceram, que vieram primeiro, que surgiram primeiro diante de Cristo. Agora, é interessante que a gente lê essa parte aqui, ó, nós os vivos, dá duas ideias. A primeira ideia, de que Paulo acreditava que o arrebatamento da igreja ocorreria naquele século. É uma primeira ideia que se tem. Mas a verdade também desse texto é que Paulo está falando de vivos a vivos. Então, eu mesmo posso reincorporar essa mesma fala, nós os vivos. Se eu vier a morrer e não acontecer, e a outra geração vier pregar, aí ela vai se apropriar dessa palavra, nós os vivos. Porque a igreja sempre caminhará em cima de uma esperança. Você pode dizer glória a Deus? A geração do arrebatamento, se não for a geração do arrebatamento essa, outra geração se levantará e ela vai se apropriar dessa cognominação, nós os vivos. O que eu sei é que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Em último lugar, podemos supor que o julgamento será agora estabelecido. Os livros serão abertos e os mortos julgados pelas coisas escritas neste livro. Nesse livro do meu Deus está toda a sua história. Quais são os capítulos da sua história diante de Deus? Quando o Senhor abriu os livros, os seus capítulos são negros, os seus capítulos são pacíficos. O que tem escrito de você lá diante dele? Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor dê graça, que o Senhor nos perdoe, e que a sua misericórdia alcance a cada um de nós, mediante o poder da sua glória e da sua graça. A igreja pode dizer glória a Deus.